8 sinais de que o Espírito Santo está tentando falar, mas você não escuta. E se o céu estiver falando e você estiver dormindo, você já parou para pensar na possibilidade de que a resposta pela qual você ora todos os dias já foi dada? Que o silêncio que você sente pode ser, na verdade, uma voz tão suave, tão sutil, que só quem aprendeu a silenciar o mundo consegue ouvir. Muitos pedem direção, muitos pedem um sinal, mas poucos estão preparados para reconhecer quando o Espírito Santo decide se manifestar de uma forma que a lógica humana não entende. A verdade é simples, mas dolorosa. Deus não parou de falar. Foi você que parou de escutar. Esse vídeo não é mais um conteúdo motivacional. Não é uma pregação comum. Ele é um espelho que pode te mostrar o quanto você se afastou da sensibilidade espiritual que um dia teve. Um espelho que vai revelar se você está ouvindo de fato ou só se enganando enquanto repete orações vazias, esperando por algo que já começou a acontecer, mas você ainda não percebeu. E por que isso importa tanto? Porque quando o Espírito Santo fala e você não escuta, o que era direção vira desorientação. O que era livramento vira frustração. O que era transformação vira estagnação. Você já se perguntou por que tudo parece estar travado, mesmo com suas orações em dia? Já sentiu como se o céu estivesse fechado, mas lá no fundo você sabe que o problema não é com Deus, é com você? Existem sinais claros, sinais espirituais que têm sido liberados sobre a sua vida há dias, semanas, talvez anos. Sinais que gritam em silêncio, que aparecem em sonhos, em pessoas que somem, em portas que se fecham, em pesos no coração que você chama de ansiedade. Sinais que são toques profundos de um Deus que não desiste de te alcançar, mesmo quando você insiste em ignorar. O Espírito Santo não é barulhento. Ele é a presença que sussurra, que move o invisível, que se revela nos detalhes. Mas se o seu coração está distraído demais, acelerado demais, carnal demais, você não vai ouvir. Você vai continuar orando por direção quando na verdade precisa orar por sensibilidade. Neste vídeo você vai descobrir os 8 sinais mais ignorados, mas também os mais poderosos, de que o Espírito Santo está tentando te falar. E eu não estou falando de clichês, de frases prontas ou de fórmulas repetidas. Estou falando de situações reais, profundas, inesperadas. Coisas que talvez você esteja vivendo agora mesmo, sem perceber que são respostas vindas diretamente do céu. Não se trata de misticismo, não se trata de superstição, se trata de discernimento. O discernimento que separa aqueles que caminham no Espírito, daqueles que caminham pela própria carne, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão apenas ouvindo a própria voz ecoar nos corredores da alma. Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo foi enviado para você, não por acaso, não por sorte. Foi o próprio Espírito que te conduziu até esta mensagem. Talvez você nem saiba explicar por que clicou, mas seu Espírito sabe. Ele sabe que precisa ouvir. Ele sabe que precisa acordar. Ele sabe que, se continuar assim, você vai perder algo que o céu preparou. Então agora eu te peço uma coisa. Não assista com pressa. Não veja esse vídeo como mais um conteúdo entre tantos. Feche todas as distrações. Abra seus ouvidos espirituais, respire fundo e prepare-se. Porque ao reconhecer esses sinais, sua vida espiritual não será mais a mesma. E o primeiro sinal pode ser exatamente aquilo que você mais tem ignorado. O silêncio que grita expandido para exatamente. Você já sentiu como se estivesse orando e tudo o que recebesse em resposta fosse o silêncio? Como se suas palavras batessem no teto e voltassem sem resposta? Como se, por mais que você buscasse, clamasse, esperasse, nada viesse? Esse é o momento em que muitos desistem, acham que Deus os abandonou,
Acham que o Espírito Santo se afastou. Acham que o céu se calou. Mas o que poucos entendem é que, em muitos casos, esse silêncio não é ausência, é comunicação. É o próprio Espírito tentando falar de uma forma que não depende do som, mas da percepção espiritual. E é aí que quase todos falham. Porque aprender a escutar o céu exige maturidade, exige sensibilidade, exige discernimento. O Espírito Santo é como o vento. Ele sopra, mas não faz alarde. Move as águas, mas não precisa fazer barulho para ser notado. E quando ele escolhe o silêncio como linguagem, é porque quer te ensinar a depender não da audição comum, mas da escuta da alma. Esse silêncio pode se manifestar de várias formas. Uma inquietação constante, um vazio interior que parece crescer, mesmo quando tudo fora está indo bem. Uma sensação de que algo está fora do lugar, mas você não sabe o quê. Muitos chamam isso de ansiedade, outros de cansaço emocional. Alguns acreditam que é falta de motivação, mas o que realmente está acontecendo é que o Espírito está tentando quebrar a superfície da sua rotina, da sua distração, da sua pressa, para te levar para mais fundo, para um lugar onde ele possa ser ouvido sem ruído, sem interferência, sem filtros, porque é nesse silêncio que você para de dar ordens a Deus e começa a escutá-lo. Você para de apresentar listas e começa a receber direções. Você para de querer entender tudo e começa a confiar. E é nesse ponto que muitos se perdem, porque o silêncio exige paciência. Ele exige rendição. Ele exige que você permaneça mesmo quando não entende. Ele exige fé não no que você sente, mas no que você sabe. E o que você sabe é que Deus é bom, que o Espírito Santo não te abandona, que ele continua presente mesmo quando tudo parece vazio. Esse silêncio, na verdade, é um convite, um chamado para dentro, para o lugar secreto, para o quarto fechado, para a oração que não tem palavras, mas lágrimas, para o tempo que não tem pressa, mas espera. Porque nesse ambiente o Espírito se manifesta. Ele começa a trazer clareza, a tirar pesos que você nem sabia que carregava, a revelar feridas que você escondia de si mesmo. Ele sussurra verdades que libertam, e quando você escuta, algo muda. Talvez você esteja exatamente nesse momento agora. Talvez tudo ao seu redor esteja em silêncio. Nenhuma confirmação, nenhuma resposta, nenhum sinal. Mas a verdade é que o maior sinal está aí, dentro de você. No desconforto que não passa, na vontade inexplicável de se afastar do barulho, na necessidade urgente de orar, mesmo sem saber o que dizer. Isso não é vazio, isso é o Espírito te chamando. Isso é ele dizendo: entra no quarto, fecha a porta, fica comigo, esquece o que quer ouvir e começa a perceber o que eu quero te mostrar. Porque a voz de Deus não é sempre audível, mas é sempre inconfundível. E quando você se acostuma a ouvir o Espírito no silêncio, você nunca mais volta a viver como antes. O silêncio que grita é um dos maiores sinais de que o Espírito Santo está tentando te falar. Mas esse grito não vem com volume, ele vem com peso, um peso de glória. Um peso que te empurra para o chão, não para te derrubar, mas para te fazer dobrar, para te fazer reconhecer que sem ele até o barulho é inútil, mas com ele até o silêncio se torna direção. E talvez hoje você esteja sendo confrontado com esse silêncio para finalmente perceber que Deus não está em silêncio com você. Ele só está te chamando para um novo nível de escuta. Um nível onde não basta ouvir com os ouvidos. É preciso ouvir com o Espírito. Se você sente que Deus está calado, olhe para dentro. Silencie tudo o que for externo. Desligue as vozes que te confundem. Esvazie-se de opiniões, de pressões, de fórmulas e apenas permaneça. Porque enquanto você espera no silêncio, o Espírito Santo trabalha no invisível. Ele organiza o que você não vê.
Ele cura o que você não entende. Ele prepara o que você ainda não imagina. Mas tudo começa quando você entende que esse silêncio nunca foi ausência. Sempre foi a presença disfarçada de profundidade. E a partir de agora, se você escutar com o coração, vai perceber que o Espírito já está falando. Ele só estava esperando você silenciar. Portas que se fecham sem explicação. Você pede direção, mas quando uma porta se fecha, você chama de frustração. Quando uma oportunidade desaparece, você interpreta como perda. Quando algo não dá certo, você se pergunta se está em pecado, se orou errado, se Deus te esqueceu. Mas o que você não percebe é que muitas vezes é justamente esse fechamento que revela um dos sinais mais nítidos de que o Espírito Santo está tentando te falar. Ele não fecha portas para punir. Ele fecha para proteger. Ele fecha para redirecionar. Ele fecha porque enxerga o que você ainda não viu. O problema é que seu coração, ansioso por controlar tudo, quer entender cada resposta de forma imediata. Você ora pedindo para Deus te guiar, mas quando Ele tira algo de você, você clama por restituição. Quando Ele nega um pedido, você insiste. Quando Ele muda o caminho, você tenta voltar para o antigo. E assim, sem perceber, você transforma o livramento em luta, a proteção em questionamento, a resposta em crise. O Espírito Santo age de forma estratégica. Ele conhece os bastidores, ele sonda corações, ambientes, intenções. E quando algo ou alguém não alinha com o propósito que Deus tem para a sua vida, ele age com firmeza. Ele remove, interrompe, trava, atrasa, muda rotas. E tudo isso parece caótico para quem está preso na lógica, mas é libertador para quem aprende a confiar. Há momentos em que você está prestes a entrar em uma aliança errada, em um negócio equivocado, em um relacionamento perigoso, em uma decisão destrutiva, e a porta se fecha. Você tenta insistir, forçar, fazer dar certo, mas algo impede, algo trava. Você perde a paz. Perde o controle, perde o tempo que planejou, e nesse momento você se frustra, sem perceber que é o próprio Espírito dizendo, não é por aqui. Ainda que seus olhos vejam beleza, conforto ou oportunidade, o Espírito vê além. Ele vê a dor que viria depois, vê o desvio que te afastaria da promessa, vê a armadilha disfarçada de bênção. Quando uma porta se fecha e você sente paz, mesmo em meio à decepção, isso é direção. Quando o plano não acontece, mas o seu coração se aquieta, isso é resposta. Quando tudo desmorona, mas você continua de pé, isso é o Espírito segurando a sua mão no invisível. E é preciso maturidade espiritual para aceitar que nem tudo que você perde é prejuízo. Às vezes é alívio, às vezes é a intervenção direta de Deus impedindo você de destruir algo que Ele ainda vai construir. O Espírito Santo não se limita ao que você vê. Ele não está preocupado em manter você confortável. Ele está comprometido com o seu crescimento. E o crescimento quase sempre vem acompanhado de desconforto, porque é no desconforto que você para de confiar nos seus próprios caminhos e começa a depender dos dele. Quando você entende isso, até o não de Deus vira adoração, até a porta fechada se transforma em altar. Talvez você esteja hoje diante de uma porta que se fechou de forma inesperada. Algo que parecia promissor, mas que simplesmente parou. Você orou, jejuou, pediu confirmação e mesmo assim, tudo desabou. Mas agora o Espírito te diz, aquilo não era o melhor. Eu vi o que você não viu. Eu protegi você de algo que teria custado mais do que você suportaria. Não chore pelo que não se abriu. Celebre por não ter entrado. Não lamente o que foi cancelado. Agradeça por não ter sido exposto àquilo que teria te destruído. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele não está negando amor. Ele está demonstrando cuidado. Aprenda a discernir o tempo de parar.
Aprenda a reconhecer quando insistir é o mesmo que desobedecer. Aprenda a interpretar o silêncio como comando e a frustração como livramento. O Espírito Santo quer te ensinar a confiar sem ver, a caminhar sem mapa, a obedecer sem entender. Porque a obediência que agrada a Deus não é aquela que entende tudo, é aquela que, mesmo sem entender, continua confiando. As portas que se fecham sem explicação são a linguagem de um Deus que te ama demais para permitir que você entre em lugares onde Ele não vai. Lugares onde sua presença não será honrada. Lugares que pareceriam bonitos à primeira vista, mas que se revelariam prisões disfarçadas de conquistas. Se o Espírito fechou, é porque Ele já preparou algo melhor. E o melhor dele nunca chega enquanto você insiste em reabrir o que Ele encerrou. Hoje é o dia de soltar as chaves do passado, de parar de bater em portas que não se abrem, de parar de chorar por acessos que já foram bloqueados pelo céu. Deus está dizendo: eu estou fazendo novo. Mas para que o novo chegue, o velho precisa ser deixado para trás. A porta certa se abrirá. E quando ela se abrir, você vai entender por que tantas outras precisaram se fechar. Pessoas que somem de repente, você cria laços, compartilha segredos, deposita confiança, caminha junto e de repente, sem aviso, a pessoa vai embora. Às vezes com uma desculpa, às vezes com um silêncio doloroso, às vezes com um corte frio que você não entende. E você se pergunta o que fez de errado, procura respostas, relembra conversas, se culpa, sofre e esquece que esse pode ser um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está tentando te falar. Algumas perdas não são abandono, são livramentos. Algumas ausências não são castigo, são direção. Quando Deus começa a te preparar para um novo tempo, Ele limpa o ambiente. Ele reorganiza as relações. Ele tira de perto de você tudo aquilo que, em vez de somar, atrasa. Tudo o que, em vez de edificar, enfraquece. Tudo o que, no fundo, já não carrega mais o propósito dele para a sua caminhada. O problema é que você se apega, cria vínculos com base na emoção e esquece que nem todo vínculo é eterno. Nem toda conexão foi feita para durar. E o que você chama de traição, muitas vezes, foi apenas a intervenção do céu, separando você de algo que se tornaria uma prisão espiritual. O Espírito Santo vê além das aparências. Ele enxerga intenções escondidas, sentimentos camuflados, palavras ditas por conveniência. E ele sabe quando um relacionamento, por mais que pareça saudável, está te afastando do seu chamado. Pode ser uma amizade, um namoro, uma sociedade, um convívio que parecia seguro, mas que na verdade era uma distração. Era um laço que ocupava o espaço onde ele queria habitar com exclusividade. E quando isso acontece, ele age. Ele permite afastamentos que machucam, mas curam. Rompimentos que ferem o ego, mas salvam o espírito. Você pode até não entender no momento. Pode chorar, se revoltar, tentar trazer de volta. Mas com o tempo, você percebe que depois daquela pessoa sair, algo em você renasceu. Sua fé voltou a crescer, sua mente voltou a clarear, sua intimidade com Deus aumentou. E então você compreende. Aquela presença, por mais querida que fosse, estava ocupando um lugar que não era dela. Era do Espírito, e ele não divide espaço com nada nem ninguém que enfraqueça sua presença em você. Existem separações que são proteção espiritual. Deus não tira pessoas boas da sua vida, Ele tira pessoas certas para um tempo errado. Tira pessoas queridas que estavam impedindo seu avanço. Tira influências que estavam distorcendo sua visão, porque o propósito dele é maior que seu apego. E o que ele quer fazer em você exige ambiente limpo, mente focada, coração sensível. Nem sempre você vai conseguir ver isso com clareza no início, mas depois que a dor passa, a paz se instala. E quando a paz chega, você entende que o que parecia injustiça era, na verdade, misericórdia. Às vezes,
A presença constante de alguém estava abafando a voz do Espírito, te distraindo com conselhos humanos, te sufocando com opiniões, te travando com comparações. O Espírito Santo quer te libertar da dependência emocional, quer que você volte a depender exclusivamente da voz dele. E para isso, ele tira apoios que se tornaram muletas, tira aplausos que alimentavam seu orgulho, tira até companhias que te faziam sentir amado, mas não te levavam mais para perto de Deus. O vazio que essas pessoas deixam não é para ser preenchido por outras, é para ser preenchido pela presença. Quando você para de tentar substituir o que foi embora e começa a buscar mais de Deus, algo poderoso acontece. O Espírito Santo começa a te revelar quem você é nele. Começa a te curar das feridas antigas. Começa a alinhar sua identidade com o céu. E só então, se for da vontade de Deus, ele trará novas pessoas, agora alinhadas com seu novo tempo. Pessoas que vão somar, que vão crescer com você, que vão orar com você, que vão te lembrar de quem você é quando o mundo tentar te confundir. Se alguém saiu da sua vida sem explicação, não corra atrás de respostas. Corra para o secreto, porque lá você encontra algo que ninguém pode tirar. A paz que só o Espírito pode dar. A paz que te mostra que aquilo que parece perda, muitas vezes, é alívio. Que o que te feriu hoje, amanhã será testemunho. E que o que sumiu de repente foi levado pelo próprio Deus para que você tivesse espaço, clareza e liberdade para ouvir a voz que realmente importa. Um peso no coração que não passa. Você sente algo apertando o peito. Uma angústia que aparece sem motivo, um incômodo que não tem explicação lógica. Você tenta distrair a mente, tenta ocupar o tempo, muda o ambiente, muda a rotina, mas o peso continua lá. Um sentimento constante de que algo precisa ser feito, de que algo está fora do lugar. E mesmo quando tudo ao redor está aparentemente em paz, dentro de você há um clamor silencioso, como se sua alma estivesse gritando por atenção. Esse é um dos sinais mais ignorados do Espírito Santo. Ele fala através do peso, não para oprimir, mas para despertar. O Espírito Santo não age como a voz do acusador. Ele não gera culpa que paralisa, ele gera convicção que liberta. E quando ele quer chamar sua atenção para algo que está desalinhado com a vontade de Deus, ele começa a pressionar o seu coração de maneira profunda e constante. Esse peso não é castigo, é alerta, é a presença tentando se fazer notar no meio da sua distração. Quando você sente que não pode continuar ignorando algo, quando uma situação começa a incomodar sua paz, mesmo que pareça pequena, preste atenção. Pode ser o Espírito dizendo: você está indo longe demais do lugar onde deveria estar. Esse peso pode surgir diante de decisões que parecem boas, mas não são. Diante de conversas que parecem comuns, mas carregam veneno. Diante de atitudes suas que você tenta justificar, mas sabe que não refletem o caráter de Cristo. E o Espírito insiste. Ele não te acusa, mas também não te deixa confortável. Ele sussurra: isso não é para você. Isso não me agrada. Isso está te afastando de mim. E se você insiste em seguir, o peso aumenta. Não porque Deus quer te punir, mas porque Ele quer te poupar. Esse sentimento também pode aparecer quando você deixa de orar como antes, quando começa a se conformar com uma vida espiritual rasa, quando substitui a voz de Deus pela opinião dos outros. O Espírito Santo não se cala diante do distanciamento. Ele sente sua ausência. E ele tenta te alcançar com esse aperto, essa inquietação, esse desconforto que vai crescendo até que você perceba: algo dentro de mim está morrendo e precisa ser ressuscitado. E isso só acontece quando você decide parar de ignorar o que sente e começa a buscar o que Deus quer te mostrar. Há coisas que você não deveria mais tolerar.
Há hábitos que deveriam ter sido deixados para trás. Há conversas que não alimentam mais sua fé. Há lugares onde sua alma não deveria mais entrar. E você sabe disso. Esse peso que você sente não é apenas emocional, é espiritual. É o Espírito Santo tentando te proteger de uma queda, de um afastamento, de uma frieza que começa pequena, mas termina em ruína. E se você continuar fingindo que não é nada, vai se perder exatamente onde achava que estava seguro. Mas aqui está a boa notícia. Esse peso não precisa durar para sempre. Ele não está aí para te esmagar, está aí para te acordar. Quando você responde ao chamado, quando você dobra os joelhos, quando você diz, Espírito Santo, fala comigo, esse peso começa a se transformar em alívio, em direção, em paz restaurada. Porque Ele não quer apenas te confrontar, Ele quer te alinhar. Ele quer te libertar daquilo que te prende, quer restaurar sua sensibilidade, quer que você volte a sentir prazer na presença, alegria na adoração, verdade nas suas palavras. Quer que você volte a ser inteiro. Esse é o momento de parar e escutar, de silenciar as justificativas e se perguntar com honestidade: o que dentro de mim está gritando? O que eu venho ignorando? Que decisão eu sei que preciso tomar, mas continuo adiando? Que pecado eu venho camuflando como fraqueza? Que relacionamento eu insisto em manter, mesmo sabendo que está me afastando de Deus? O peso no coração é o eco de um espírito que ama demais para ficar em silêncio. É a mão de Deus apertando de leve para que você não precise ser quebrado mais à frente. Se você sente esse peso agora, não fuja, não se distraia, feche os olhos, respire e fale com Ele. Diga que está pronto para escutar, mesmo que doa. Diga que quer alinhar sua vida de novo com a vontade do céu. Diga que prefere ser corrigido agora do que destruído depois. O Espírito Santo sempre responde a um coração sincero. Ele está mais perto do que você imagina. E esse peso que parece fardo, na verdade, é a mão dele te puxando de volta para onde sua alma pode respirar outra vez. Uma palavra que se repete em tudo. Você ouve uma palavra e ela parece comum, mas no dia seguinte ela aparece de novo em um louvor, em uma conversa, em uma pregação. Ela se repete em uma imagem, em uma legenda, em um versículo que alguém te envia sem saber de nada. E quando você tenta ignorar, ela volta. A mesma palavra, a mesma ideia, o mesmo tema martelando dentro de você como se fosse uma espécie de lembrete divino. Isso não é coincidência, isso é um sinal. Um dos mais claros de que o Espírito Santo está tentando te falar. E você, mesmo sem perceber, está cercado por essa voz que insiste, repete, confirma, até que você pare de ignorar e comece a prestar atenção. Deus não fala apenas no secreto. Ele também fala no caminho. Enquanto você vive, anda, trabalha, estuda, convive, o Espírito está se movendo nos bastidores da sua rotina. Ele organiza encontros, mensagens, conexões e usa tudo ao redor para chamar sua atenção. Porque ele sabe que muitas vezes você está ocupado demais para ouvir o que ele fala no silêncio. Então, ele começa a repetir. Ele repete porque sabe que seu coração está distraído, porque sabe que você precisa de mais de uma confirmação para acreditar. Porque sabe que você já recebeu a resposta, mas ainda está esperando outra. E aí ele repete, até que não reste mais dúvida. Essa repetição é intencional. Quando algo começa a se manifestar em todas as direções, em todos os lugares, em diferentes vozes, mas com a mesma essência, é hora de parar. É hora de se perguntar, por que isso está vindo até mim tantas vezes? O que Deus está querendo me mostrar que eu ainda não enxerguei? Porque Ele não desperdiça palavras. Ele não repete por acaso. Ele repete porque está esperando sua reação. Está esperando que você saia da dúvida e entre em obediência. Que você pare de pedir mais sinais e comece a caminhar na direção que Ele já mostrou.
Você pode até pensar que é sua mente que está influenciado pelo que ouviu. Mas quando a repetição acontece de forma orgânica, inesperada, espontânea, quando ela vem de diferentes fontes, sem nenhuma conexão entre si, isso é intervenção. É o céu falando. É o Espírito confirmando. Porque ele sabe que, ao repetir, ele gera convicção. E a convicção é o primeiro passo para a fé que se move. Há momentos em que a palavra que se repete é confrontadora. Algo como obedeça, perdoe, volte, solte, espera. E você tenta fugir, tenta mudar o foco, tenta encontrar outra direção. Mas tudo ao redor volta ao mesmo ponto, a mesma palavra, a mesma verdade, a mesma ferida que precisa ser tratada, o mesmo erro que precisa ser confessado, o mesmo passo que você tem adiado há meses. O Espírito Santo não cansa de te lembrar, porque ele sabe que a sua libertação depende disso. Ele sabe que sua cura começa na sua resposta, e ele repete não para irritar, mas para salvar. Outras vezes, a repetição vem como consolo. Você está fraco, duvidando, prestes a desistir, e de repente, aquela mesma promessa volta a aparecer. Um versículo que você já leu dezenas de vezes, mas que agora tem outro peso. Uma frase dita por alguém que não sabe do seu processo, mas que parece ter lido sua alma. Um louvor que toca exatamente na sua dor, exatamente na sua dúvida, exatamente no ponto onde você mais precisava de força. Isso não é acaso. Isso é amor. Amor insistente. Amor presente. Amor que se manifesta através da repetição para te lembrar que você não está sozinho. Quando o Espírito Santo quer garantir que você não perca a direção, ele repete. E quando você aprende a reconhecer esse padrão, sua sensibilidade espiritual aumenta. Você começa a enxergar Deus nos detalhes. Começa a valorizar os sinais. Começa a perceber que o céu fala muito mais do que você imagina. E que ouvir a Deus não é questão de sorte, é questão de percepção. Preste atenção nas palavras que estão se repetindo ao seu redor. Qual é a verdade que você tem escutado com frequência? Qual é o tema que o Espírito está te chamando para refletir, para orar, para mudar? O que você tem tentado evitar, mas continua aparecendo diante de você como um espelho espiritual? Talvez você já tenha recebido a resposta. Talvez o próximo passo que tanto pede já foi revelado. E o que está faltando agora não é mais revelação, é decisão. Seja sensível à repetição, porque o Espírito Santo não fala por falar, ele fala para transformar. E se ele está repetindo algo agora, é porque essa palavra carrega um destino, um propósito, um chamado. Não ignore, não adie, não complique, apenas responda. Porque quando você responde, a voz que antes se repetia começa a se aprofundar. E o que era apenas um sinal se torna direção clara, presença manifesta e transformação completa. Percepções súbitas que não podem ser explicadas. Você está vivendo um momento comum. Tudo está dentro do normal. Nada fora do esperado acontece. Mas de repente, algo dentro de você muda. Uma percepção invade sua mente sem aviso. Um pensamento forte, claro, direto. Você não sabe de onde veio. Não estava pensando naquilo. Não era o foco, mas aquilo te atravessa. Uma sensação de alerta, uma ideia que precisa ser obedecida, um impulso de orar por alguém, um direcionamento que não faz sentido racional, mas que dentro de você é inegável. Isso é o Espírito Santo. Ele não precisa de cenário especial para se manifestar. Ele fala no cotidiano. Ele interrompe o fluxo comum para entregar algo eterno. Essas percepções não são criações da sua mente, não são coincidências emocionais. São downloads espirituais. São intervenções vindas do alto, colocadas com precisão no meio da sua rotina, para te lembrar de que você vive em dois mundos, o visível e o invisível.
E o Espírito atua nesse espaço entre o que é lógico e o que é eterno. Quando ele planta uma percepção em você, é porque algo precisa ser mudado, ou evitado, ou iniciado. E quem aprende a reconhecer essas interrupções sagradas, vive guiado por uma voz que o mundo não entende, mas que transforma tudo ao redor. Pode ser que você esteja dirigindo e, sem saber por quê, sente que deve mudar o trajeto. Pode ser que sinta um incômodo ao entrar em um lugar que parecia inofensivo. Pode ser que tenha uma ideia repentina, uma decisão que se impõe como necessidade urgente. Isso não vem de você. Isso é sensibilidade ativada. Isso é o Espírito te ensinando a escutar com mais do que os ouvidos, te treinando para perceber sem ver, te conduzindo por caminhos onde a lógica não entra, mas onde a paz reina. Muitas vezes, essas percepções vêm sem explicação e por isso são descartadas. Você pensa que está exagerando, que é apenas sua emoção, que é apenas cansaço. Mas se você escutar com atenção, perceberá que esse tipo de impressão tem um padrão. Ela vem acompanhada de paz, mesmo quando desafia. Ela vem com clareza, mesmo quando é inesperada. E acima de tudo, ela permanece, ela volta, ela insiste, até que você entenda. Deus está tentando te tirar do controle, para te colocar no centro da vontade dele. É assim que o Espírito Santo nos livra de acidentes, nos protege de ambientes espiritualmente tóxicos, nos impede de entrar em relações perigosas, nos direciona para oportunidades divinas. E o mais extraordinário é que essas percepções muitas vezes não fazem sentido no momento, mas mais à frente revelam seu valor. Você descobre que a escolha que parecia irracional foi na verdade um escape, que o sim que você hesitou em dar teria sido destruição, que o não que você deu com dor foi a chave da sua liberdade. E tudo isso porque você decidiu obedecer à voz que não vinha de fora, mas de dentro. Quem aprende a obedecer ao impulso do Espírito se torna mais leve, mais livre, mais alinhado com o céu, porque entende que nem tudo precisa ser explicado, que nem toda resposta vem acompanhada de lógica, que nem toda direção vai parecer confortável, e que a obediência imediata vale mais que 1000 justificativas. Quando o Espírito fala, ele espera resposta, ele espera movimento, ele espera confiança. E quanto mais você obedece, mais ele revela, mais ele se manifesta, mais ele te usa. Essas percepções são sagradas, são ferramentas do céu colocadas em corações disponíveis. E muitas vezes, o que começa como um pensamento simples se transforma em mudança de rota, salvação, recomeço. Pode ser uma oração feita por alguém que você não vê há anos, mas que naquele momento precisava exatamente disso. Pode ser uma mensagem enviada no tempo exato, um silêncio que evita uma discussão, um passo dado sem saber o destino, mas com a certeza de que Deus está no controle. E essa certeza não vem da mente, vem do Espírito, vem do lugar secreto onde o Espírito Santo habita. Se você tem vivido essas percepções súbitas, não ignore, anote, ore, confirme no Espírito e, acima de tudo, obedeça. Porque quando você responde à voz que vem do céu, você se torna um canal de mudança aqui na terra. Você passa a viver conduzido não pela lógica, mas pela fé. Não pela razão, mas pela revelação. E é isso que transforma vidas, começando pela sua. Convites para mudar que você tem resistido. Você sabe, no fundo, que algo precisa mudar. Sente no peito aquela inquietação que não vai embora. Mas por medo, por conforto, por dúvida, você resiste. Você insiste em permanecer onde está, mesmo sabendo que não é o lugar que Deus planejou para você. Esse é um dos sinais mais claros de que o Espírito Santo está tentando falar, mas você não está escutando. Ele não apenas fala, ele convida. Convida para a transformação, para o renovo, para a entrega.
E quando você resiste, não está rejeitando apenas uma ideia, está rejeitando o mover de Deus na sua vida. O Espírito Santo quer te levar além do que você imagina. Quer tirar de você hábitos que te seguram, relacionamentos que te limitam, pensamentos que te aprisionam. Ele quer te libertar da zona de conforto que te impede de crescer. Mas isso exige obediência, exige coragem, exige abrir mão do que você chama de segurança para abraçar o desconhecido com fé. Quando você insiste em permanecer no mesmo lugar, está ignorando a voz que diz: venha, siga comigo, há algo melhor para você. Resistir ao convite do Espírito é como estar diante de uma estrada e preferir ficar parado no acostamento. Você vê o caminho, sabe que é o certo, mas tem medo do que pode encontrar. Tem medo do esforço, do risco, da mudança. E o Espírito respeita sua vontade, mas não desiste. Ele continua chamando, continua sussurrando, continua oferecendo o novo, a vida abundante que só Ele pode dar. Mas saiba que resistir tem um preço. A resistência prolongada gera estagnação espiritual, desgaste emocional e uma sensação crescente de vazio. É como se seu espírito estivesse em luta constante, dividido entre o que deseja e o que se recusa a entregar. Você pode até sentir que Deus está distante, mas na verdade é você que está distante dele, por não querer se abrir para a transformação. O convite para mudar pode ser sutil, uma palavra que toca o coração, um sonho que incomoda, uma situação que não se resolve. Ou pode ser claro e direto, uma convicção forte que você não consegue ignorar. Em ambos os casos, o Espírito está te chamando para avançar, para deixar para trás o que não serve mais, para nascer de novo, para se renovar. Quando você aceita o convite, tudo começa a se alinhar. As portas que antes pareciam fechadas começam a abrir. As dúvidas dão lugar à confiança. As dificuldades se transformam em aprendizado. E você experimenta a paz que supera todo entendimento. Essa paz não é fruto das circunstâncias, mas da certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Deixe de lado o medo e a insegurança. Entenda que o Espírito Santo não quer te assustar, mas te preparar. Não quer te derrubar, mas te edificar. Não quer tirar sua identidade, mas revelá-la em plenitude. Abrace o convite, mesmo que seja difícil, mesmo que exija renúncia. Porque é pela obediência que o sobrenatural acontece. Não confunda resistência com fé. Fé é entrega. É confiar no invisível, mesmo sem entender o caminho. Fé é obedecer ao sussurro que o mundo não ouve. Fé é responder ao chamado do Espírito que está dentro de você. E quando você escolhe essa fé, você se torna instrumento nas mãos de Deus, capaz de realizar o impossível. Não adie mais. O convite está aí, a voz está aí, o Espírito está aí. Tudo o que falta é sua resposta. Resposta que vai transformar sua história, renovar sua esperança e abrir as portas para um futuro que só Ele pode preparar. Sonhos que marcam sua alma. Desde cedo, os sonhos sempre foram mais do que simples imagens que passam pela nossa mente durante o sono. Eles podem ser encontros com o divino, portas para o invisível, mensagens que o Espírito Santo usa para tocar nossa alma quando a razão está em repouso. Talvez você tenha experimentado isso e nem percebeu o quanto esses sonhos são sinais. Não são apenas fruto do subconsciente ou reflexos do dia a dia. Eles podem ser chamados do céu, convites para ouvir aquilo que você ainda não compreende completamente. Muitos ignoram ou descartam os sonhos porque parecem confusos, estranhos ou distantes da realidade. Mas há um tempo para ouvir e discernir. O Espírito Santo pode usar símbolos, situações, até pessoas nos sonhos para falar com você. Ele cria uma linguagem própria, poética e profunda, que fala diretamente ao seu coração, ainda que sua mente tente racionalizar e duvidar.
Não se trata de superstição, nem de interpretação arbitrária. É um diálogo espiritual que exige sensibilidade e abertura. Os sonhos que marcam sua alma trazem verdades que você não consegue ouvir durante o dia, quando a mente está cheia de ruídos e distrações. Eles são capazes de revelar medos escondidos, curar feridas antigas, confirmar promessas, anunciar mudanças e alertar contra perigos que a razão não alcança. Por isso, quando um sonho insiste em permanecer na sua memória, causando impacto emocional e espiritual, é sinal de que algo está sendo comunicado do céu. É importante entender que nem todo sonho é uma mensagem direta. Muitos são processamentos naturais da mente. Mas quando o sonho traz uma sensação diferente, uma presença intensa, uma paz inexplicável ou uma inquietação profunda, é necessário dedicar tempo para orar e pedir discernimento ao Espírito Santo. Ele te guiará para entender o significado, o tempo certo de agir e como aplicar aquilo que foi revelado. Esse tipo de sonho pode ser libertador, transformador e até profético. Pode abrir portas para sua missão, renovar sua fé e fortalecer sua confiança na direção divina. E mesmo que o conteúdo pareça misterioso ou desafiador, o que importa é a experiência de Deus se manifestando em sua vida de maneira única e pessoal. Se você tem tido sonhos assim, não os despreze, não os descarte como simples coincidência. Valorize-os como tesouros espirituais que o céu confia a você. Anote, medite, ore e busque conselhos sábios. O Espírito Santo quer falar com você, não apenas no silêncio e na palavra, mas também nos sonhos que marcam sua alma. Esses sonhos são convites para você crescer em intimidade, para ouvir mais claramente e para caminhar com mais coragem na direção que Deus já está mostrando. Talvez você esteja em uma fase de vida onde a lógica não é suficiente para te guiar. Talvez o que você precisa é justamente desse contato profundo com o invisível. O sonho pode ser a única linguagem que o céu encontrou para falar contigo, para te alcançar onde a razão não entra. E quando você abre o coração para esse diálogo, tudo começa a mudar. O Espírito Santo não cansa de tentar se comunicar. Ele usa os meios mais variados para alcançar você. A pergunta que fica é: você está disposto a escutar, a aceitar essa forma de falar, a permitir que esses sonhos te guiem? Se a resposta for sim, prepare-se para experimentar uma nova dimensão na sua caminhada espiritual. Uma dimensão onde o céu toca a terra, onde o invisível se torna real e onde sua alma é marcada para sempre pelo amor e pela presença de Deus. A voz que você não escuta ainda está falando. Mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando você acha que não há resposta, a voz do Espírito Santo continua presente. Ela não grita, não se impõe, não busca ser o centro da atenção, mas está sempre ali, suave, insistente, paciente. Ela está esperando que você se volte, que você pare, que você escute de verdade. Essa voz que você não escuta ainda está falando, porque o amor de Deus é mais forte que sua distração, mais persistente que seu medo, mais real que suas dúvidas. Feche os olhos agora. Respire fundo. Peça ao Espírito Santo que torne sua voz inconfundível em seu coração. Permita que ele fale com você de forma clara, que quebre o silêncio da sua alma, que acalme suas ansiedades e lhe traga a paz que só ele pode dar. Se algo queimou dentro de você enquanto ouviu estas palavras, é porque você ouviu, é porque ele está falando. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Você pode escolher continuar ignorando, continuar dormindo enquanto o céu chama. Ou pode escolher acordar, abrir seus ouvidos espirituais e deixar que a voz que sussurra transforme sua vida. Essa voz não exige perfeição, só entrega. Não precisa de suas explicações, só sua entrega.
Não exige respostas imediatas, só um coração aberto para começar a escutar. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, e só escuta quem escolhe silenciar o mundo.